Olá pessoal, tudo bem? Podem me dizer no comentário, por favor, se estão me ouvindo? Só responda aí se estão me ouvindo bem, por favor. Beleza. Nosso convidado já apareceu aqui, já mandou para mim a solicitação. Tudo bem, pessoal? Só aguardar nosso convidado aparecer. Obrigado pelo retorno. Vamos só aguardar. Mizunski está me ouvindo já? Está me ouvindo bem, Mizunski? Ouvindo. Consegue me ouvir? Já estou na estudo. Consigo. Olá, consegue ouvir? Beleza. Bom, pessoal, então esse aqui não é como eu já falei para alguns amigos, esse aqui não é o Encontros com o Professor, não é o Encontros com o Cortella, mas é a live do Viaro, na sua edição de número 8. Nós já discutimos aqui história, já discutimos cristianismo, teologia, já discutimos negritude. E o nosso convidado de hoje é poeta, escritor, produz sua própria cerveja, chefe de cozinha de mão cheia e, segundo amigos, nas horas vagas é advogado. Esse é o nosso convidado de hoje, Rodrigo Mizunski Pérez. Meu amigo, satisfação em te ter aqui. Hoje a nossa discussão, então, o nosso debate é sobre leituras no período de quarentena, e eu sei que tu escreve tão bem quanto lê, e eu gostaria de saber de ti já uma pergunta inicial. A quarentena, Mizunski, ela é mais fértil ou menos fértil para a leitura? Fala para nós. Tá me ouvindo? Acho que o Mizunski está com algum problema de áudio. Alô? Tudo bem? Chegou a ouvir minha pergunta? Tô te Ouvi. Tá me ouvindo. ouvindo? Beleza. Tu che... Satisfação te rever. tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Beleza, satisfação te Obrigado. rever. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Mais profícua para leitura. É isso? Isso, exatamente. Mizunski, tenta sair e entrar de novo, que às vezes melhora. Alô? Tá trancando aqui. Mizunski, tenta sair e entrar de novo, que às vezes melhora. Sair e entrar de novo. Como é que se faz isso? Isso. Tu só vai sair aí da live normal, sai dela, e depois entra de novo e faz a mesma solicitação. Aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Conexão tá boa? Eu vejo todo mundo muito bem. Vamos lá, vamos tentar de novo. O áudio dele tá travando para mim também. Opa, beleza, Adriano. Vamos esperar que está conectando. Deve ser algum problema do Mizunski com a internet. Bom, então enquanto o Mizunski não entra, vamos nós conversando aqui. A proposta de hoje é conversar sobre leitura nesse período. Nós que somos realmente leitores inveterados, apaixonados por leitura, e temos aí então a intenção de hoje, se tudo der certo, trazer uma série de solicitações, uma série de que tem muito para contribuir nesse ponto. O Paulo Donato, eu não esperava nenhum comentário diferente de ti, Donato. Vamos só aguardar.
E aí, Laudimar, grande amigo, nossos tempos de alvorada. Teus vídeos na internet ali de futebol são sempre muito interessantes e muito proveitosos também, dá para discutir muita coisa. Estamos aguardando o Mizunski, ó, o Hendrix aparecendo por aí, grande figura. A gente tem que fazer uma live junto, hein, Hendrix? Temos que fazer um bate-papo aqui também. Me manda a tua agenda aí para a gente conversar. A Liliana também, ó, o Mizunski mandou agora a solicitação. Vamos torcer que a conexão esteja melhor. Tá entrando um pessoal bacana aí também, a Coptec, meu amigo lá de Porto Alegre. E aí, me ouvindo, Mizunski? Alô? Manda para minha agenda, Hendrix, por favor. Me dá o positivo aí, Mizunski, se tu consegue me ouvir. Letícia Petri entrando. Acho que está com algum tipo de dificuldade de internet por parte do Mizunski, já que vocês falaram que conseguem me ouvir bem. Já está aparecendo para mim aqui o Mizunski, só não estou conseguindo conversar com ele ainda. Ó, eu acho que a Raquel está vendo, aí ela pode responder para ti. Ó, a grande Liliana, como é que não é falar teu nome? Grande amiga. E aí, Mizunski, consegue me ouvir? Eu acho que a gente está com um problema sério aí de captação de sinal de internet, mas eu vou, então... o Mizunski está travado para mim também, Leonora. Então, ele saiu de novo, vamos tentar mais uma vez. Enquanto o Mizunski não entra, então eu vou dar sequência na pauta de hoje, já que é leitura, e vou eu mesmo, enquanto ele não entra, vou eu mesmo falar de livros com vocês. E algumas... Ó, ele mandou de novo a solicitação, mas se não der certo, eu vou falar. Se vocês querem ficar por aí, eu vou falar de algumas indicações, então, de livros de minha parte. Se alguém tiver interesse, é só falar, sinalizar aí que eu posso começar a falar. Não me preparei, mas sempre tem... sim, Raquel, perfeitamente. E tá me ouvindo, Mizunski? Tô te ouvindo. Alô? Alô, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Beleza, agora tá... Estamos com conexão boa, eu Vamos acho. lá, a imagem não está muito boa, mas estou te ouvindo perfeitamente. Acho que travou de novo. Eu vou pegar alguns livros aqui para falar com os amigos, enquanto o Mizunski tem problemas de conexão. É a minha... Ó, eu estou te ouvindo bem agora, mas está oscilando um pouco, trava, volta. É o lugar, de repente, tu está próximo do teu roteador, está próximo do teu modem. Eu acho que tu tem que... Peraí, me dá um minuto. De repente muda de lugar na casa, Mizunski. Muda de lugar na casa, enquanto isso o Mizu saiu. Eu vou começar a falar de alguns livros com vocês aqui, então. Eu vou pedir para vocês 3 segundos que eu vou pegar na estante e vou voltar aqui atrás de mim. Então, só vou perguntar para vocês como esse não é o objetivo é um bate-papo. Vou perguntar para vocês se alguém dos presentes tem interesse em receber algumas indicações de livro, alguma discussão, é só acenar aí que eu pego os livros e começo a conversar com vocês. Tá? O Paulo Donato já é 1, 2, então ele está contando só um pouquinho. Pode parar de contar, Paulo Donato, então, já que, vamos lá, que a gente tem sempre que fazer na base do improviso, e isso é coisa de professor também, mas assim que o Miski entrar, se tudo der certo, às vezes mudando de lugar dentro da casa, as coisas melhoram, aí tá caindo meu iPad, às vezes mudando de lugar dentro da casa as coisas melhoram, ficando um pouco mais próximo do modem, mas enquanto isso aí não acontece, então,
eu vou aqui trazer para vocês algumas solicitações Ó, o Mizunski mandou de novo aqui. Vamos ver como é que vai ser agora a coisa. Qualquer coisa, nós temos aqui o plano B para conversar e sempre é importante um bate-papo. Opa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, agora eu acho que está no lugar do modem, está no lugar da conexão. Estou na frente do modem. Sumiu a minha... E como eu não comprei aquele papel de parede com estante, então fica o fundo branco. Mas maravilha. Agora a coisa está funcionando mesmo. Então, Mizunski, vamos começar de novo do zero, tá? Eu vou começar de novo. Então, a nossa intenção de hoje é falar sobre leitura nos períodos da quarentena. E sabemos que, às vezes, para algumas pessoas isso aí muda um pouco a rotina, muda um pouco o planejamento. Para outras não, fica mais fácil, ainda por mais períodos de concentração. E eu queria ouvir de ti, para começar, antes de qualquer indicação de livro, qualquer comentário de livro, eu queria ouvir de ti, então, como é que está sendo para ler nesse período? Está mais fácil, está mais difícil, mais concentração, menos concentração? Fala para nós aí um pouco a tua vida de leitor. Beleza. Para mim ficou mais fácil. Eu me organizei, até porque eu já vinha nesse sentido para reorganizar a minha vida, para dar uma atenção maior para a literatura, coisa que eu não vinha fazendo nas últimas 2 décadas, né? Então, eu mudei de apartamento, eu vim para um apartamento maior. Antes eu estava dentro do meu escritório, que tinha aquela vista bacana dos livros, né? Fundo da biblioteca do Guedes, né? Que o Paulo Donato está falando. Só que tinha 2 paredes entre o modem e o lugar onde eu estava. É a parede, o quarto da Helena e finalmente o meu escritório. Então, por isso deu esse problema. Agora eu estou na frente, estou na sala de casa, estou na frente. Então, aqui eu estava pronto para estabelecer uma nova dinâmica na minha rotina, inclusive em relação ao trabalho, ao meu ganha-pão, que é a advocacia. A questão da leitura, eu sempre digo o seguinte, não é fácil ler. Leitura é um negócio penoso, é um negócio árduo. E a gente tem a mania de ler somente quando é prazeroso. A leitura somente quando é prazerosa, olha, tu vai conseguir ler nas férias, na praia, deitar na rede, né, pegando um livro. Né? E daí não pode ser qualquer livro. Né? Tu tá de férias, tu quer relaxar. Né? Então, leitura é uma coisa que tu tem que te impor. Eu, atualmente, como eu estou na advocacia, eu estou com pouco trabalho, né, pouca atividade, agora está voltando, mas eu vejo a leitura e a arte da escrita também como trabalho. Ou seja, eu tenho que me dedicar aquelas horas a ler, porque tem muitos livros que a gente lê, e daí vem aquela questão da concentração. E todo mundo aqui que está assistindo já deve ter passado por isso. Eu li aquele livro e não lembro absolutamente nada. Quantos livros nós temos na nossa biblioteca mental que nós lemos não somente há 20 ou 30, 40 anos atrás, mas lemos faz poucos meses, e não lembramos de nada do livro. A gente lembra que teve uma história, tinha um segmento. Outros livros que emprestam informação demais. Então, é uma coisa árdua, é uma coisa que eu estou reaprendendo a ler fazendo anotações, coisas que eu não fazia. Coisa que eu não fazia anteriormente. Eu lia e ia deglutindo, né? Ia consumindo aquelas informações que o livro me passava. Né? Eu sempre admirei as memórias enciclopédicas, né? Da pessoa que lê o livro e já sai citando por aí. Sim. Mas daí eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu sei que tu além de ser um leitor e ser um escritor também, tu é uma pessoa muito crítica, tu utiliza tuas redes sociais muito no campo da crítica, e isso é um dos fatos que fez eu te admirar já logo que a gente se conheceu. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: está acontecendo cada vez mais nas redes sociais de vendas de pacotes de métodos, uma coisa que me incomoda muito. E vou dar alguns exemplos para ti, para tentar ouvir a tua opinião a respeito também. Nós já conversamos alguma vez de uns pacotes de petição para advogados, que vem já pronto, só fazer alteração. Só que agora, no campo da leitura, que é isso que a gente está discutindo aqui, tem algumas páginas nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, que estão vendendo um método de leitura que é assim: aprenda a ler 2.000 páginas por dia, aprenda a ler 500 páginas por dia. E eu tenho discutido nos comentários com essas pessoas, colocando que, primeiro, eu não acredito.
Porque, primeiramente, eles não estão falando em ler 400 páginas por dia. Eles estão falando em ler 400 páginas todos os dias, o que é completamente diferente. Se tu precisar fazer uma força-tarefa para ler 200 páginas num dia, tu vai ler as 200 páginas num dia, sem problema nenhum. Agora, se tu colocar para mim como força-tarefa, tu vai ler 200 páginas por dia, todos os dias, para o resto da tua vida, eu não acredito nisso. E se eu acreditar na possibilidade, eu não acredito na absorção do conteúdo, que é essa questão que eu quero te perguntar agora. E junto disso, para entrar mais no nosso tema mesmo, é que além de estarem vendendo isso, criou-se a moda dos livros para quem tem pressa. Não só é os livros para quem tem pressa, como vem no nome do livro, História do Brasil para quem tem pressa. Aí tu vai ver lá, é a História Geral do Brasil em 90 páginas. Isso não existe. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Olha, leitura para quem tem pressa, eu só consigo acreditar na edição de um livro que as pessoas possam ler enquanto estão correndo. Né? As letrinhas não tremam junto. É a única maneira que eu vejo. O cara está com pressa, está correndo, está lendo ali. Porque não tem. Eu vi esses dias uma dessas postagens no Facebook de resumo de livros em 6 minutos. Sim. Leia Ana Karenina em 6 minutos. Eu vi isso aí com Os Miseráveis de Victor Hugo. Eu vi isso. Exatamente. E daí, assim, são com obras extremamente densas, né? E, na seleção que eu fiz aqui, a primeira obra, eu não consigo imaginar a pessoa absorvendo algum conteúdo, alguma informação dessa maneira. Então vamos fazer assim, faz uma primeira indicação já aí, primeiro justifica por que tu está indicando esse livro e vamos falar um pouquinho sobre a tua indicação. Tá, a minha primeira indicação é quase assim uma questão de ranking. Tá? Não sou eu que estou dizendo, o que eu vou dizer não é nenhuma genialidade, mas é uma das maiores, se não a maior obra ficcional já produzida na literatura mundial, né? Que é Crime e Castigo do Dostoiévski, que vocês devem estar vendo ao contrário, porque minha câmera não permite outra coisa. Esse é um livro. Eu selecionei 20 obras aqui, não sei se a gente vai conseguir falar das 20. Não vai dar tempo das 20. Não vai dar tempo. As 6 primeiras são extremamente trabalhosas. Tu não consegue ler Crime e Castigo só por prazer. Há quem consiga. Vai surgir pessoas aqui que vão dizer que é extremamente prazerosa. Mas é uma leitura extremamente difícil. Essa edição aqui que eu comprei da Editora 44, eu agradeço a Editora 44 porque ela está trazendo para nós, traduzido direto do russo, uma infinidade de obras da literatura russa fantástica. Essa aqui é a primeira tradução de Crime e Castigo. Sim, é até importante diretamente do russo. Sim, já vou te passar para tu comentar isso aí, mas é importante deixar claro para as pessoas que a Editora 44, ela é a editora número 1 quando se fala em 34. Literatura russa, a 34, em literatura russa é a número 1, se indica sempre essa tradução justamente porque fazem direto do russo e é uma editora extremamente premiada, multipremiada quando se trata de traduções do russo. Então a gente não está falando de qualquer... E aí tu traz uma questão importante, né? Não basta a obra, mas basta a tradução da obra também. E quando tu fala que é difícil ler, é porque qualquer coisa que venha de Dostoiévski requer muito mais atenção do que uma obra muito mais simples de ser lida. Dostoiévski é hermético por natureza, mas essa obra, particularmente, é uma obra fantástica, mas vou deixar que tu fale a respeito. Eu só fui ler ela agora Eu comprei esse livro em 2013, mas eu fui ler ele mesmo faz questão de 1 ano e meio. E foi na praia, e eu me impus leitura na praia, e vi como era difícil. Porque, assim, os nomes russos, né, eles são extremamente complexos, e são repetidos a todo momento, e daí existem variações do nome. O próprio Raskolnikov, eu não sei nem se eu estou pronunciando certo. O livro, já no começo, tem uma carta que a irmã do Raskolnikov escreve para ele, a Dunia, que é extremamente extensa, são 6 ou 7 páginas num parágrafo só. E eu me lembro quando eu li, eu tive que voltar, eu já estava na página 300 e alguma coisa, a obra tem 550 páginas, eu já estava para mais da metade, eu tive que voltar na carta porque eu não estava entendendo uma coisa que me passou que eu não estava com atenção devida. Então é um livro que a gente tem que ler tomando notas, mas é certamente a maior obra já produzida pela mente humana em termos de literatura.
além dela ser uma obra que precisa de notas, e é evidente que eu não li todos os livros que tu trouxe na tua seleção aí, mas casualmente esse eu li, e até porque acho que é uma leitura obrigatória, eu não seria completo enquanto leitor se não tivesse lido Dostoiévski e, sobretudo, Crime e Castigo. Eu confesso para ti, por exemplo, que Irmãos Karamazov, eu estou na metade parado há um bom tempo, protelando para voltar, porque é uma obra que precisa de uma atenção e de uma disponibilidade maior do que aquela que eu tenho no momento. Mas falar de Crime e Castigo é, além de ser uma obra que requer muita atenção, é aquela obra que eu costumo chamar de claustrofóbica, no sentido do que o enredo te passa. Poucas obras me passam isso. Talvez a obra mais claustrofóbica que eu tenha lido na minha vida tenha sido O Processo, do Kafka. Foi a obra mais claustrofóbica que eu li e ainda te deixa aquele gostinho, porque a gente sabe que é uma obra incompleta, como tantas outras do Kafka são. Mas Crime e Castigo, além de ser claustrofóbico, tem uma densidade muito grande. E uma obra, para tu ver que interessante, uma obra importante para um advogado como tu, e é importante por motivos óbvios, porque retrata, sobretudo, um assassinato. É uma obra muito importante para historiadores como eu, sobretudo para pegar a conjuntura da Rússia naquele momento e tudo que aquilo representa, porque o Dostoiévski conseguiu pinçar os aspectos de uma conjuntura e trazer para dentro, e uma obra importantíssima para quem é da área das letras também, e para quem é amante de literatura em geral, né? Então, eu acho que essa obra ela é sensacional e muito bem escolhida por ti. As minhas passagens favoritas desse livro são as conversas do Raskolnikov com o instrutor do processo. Eu não me lembro agora de cabeça o nome dele, eu acho que é Piotr alguma coisa, mas são fantásticas, assim, porque o cara sabe que ele cometeu o crime, o Raskolnikov sabe que ele sabe, e eles fazem aquele jogo, né, de gato e rato, de procura e encontro. E aquilo lá me deu muita agonia, assim, muita... que tu fica... esse claustrofóbico que eu falo, né? Que te dá agonia. E casualmente, tu vê que eu tracei um paralelo com O Processo, do Kafka, que é outra obra do direito, que é outra obra de um incriminado, com uma diferença. No Processo, ele quer, pelo amor de Deus, que digam para ele o que ele fez. Ele não tem a mínima ideia do porquê que ele está sendo condenado por alguma coisa se ninguém diz o que ele fez. E já aí não, né? Aí no Crime e Castigo a gente tem aquela autotortura de alguém que não sabe se fez certo ou se fez errado aquilo que fez, que tenta encontrar os motivos para ter matado quem ele matou, tentando desmerecer a pessoa, ela não merecia viver, outras pessoas merecem no lugar dela, e trazendo toda a reconstrução do crime ao longo da narrativa, né? Para o pessoal que está presente aqui, leiam Crime e Castigo. Isso é um pedido que a gente faz. Leiam Crime e Castigo, se permitam ler Crime e Castigo, porque é uma obra que vai enriquecê-los para o resto da vida, com possibilidade de metáforas no dia a dia, de analogias, de enxergar de fato aquilo que está. Agora, Mizunski, antes da gente dar a sequência, tem uma coisa que eu sou obrigado a falar. Tá? Eu não sou uma pessoa, e por favor, se discordar de mim, fique à vontade, eu não sou uma pessoa que acha que todo mundo está pronto para ler qualquer obra. Eu não sou uma pessoa que pensa dessa forma. Por exemplo, eu não vou indicar Crime e Castigo para alguém que nunca leu nada na vida e me diz, eu quero gostar de ler, o que tu me indica? Eu não vou indicar Crime e Castigo, de maneira alguma. E por que eu estou te colocando? E por que eu estou te colocando isso? Porque há alguns anos, criou-se uma política no Brasil, eu não me lembro onde é que foi agora, eu sei que foi no norte do país, criou-se uma política de que iriam dar para detentos a possibilidade de, ao ler um livro, diminuir a pena e que deveriam fazer uma sinopse do livro que leram para provar que leram e aí reduzir a pena. E aí um cidadão brasileiro que mora lá na Virgínia, que se diz filósofo, chamado Olavo de Carvalho, recomendou para o delegado local, que é fã deste brasileiro que mora na Virgínia, que desse para estes detentos de baixo nível de escolaridade Crime e Castigo, porque eles desta forma estariam refletindo mais sobre aquilo que fizeram e contribuindo para eles de uma forma mais efetiva. Eu achei aquilo um absurdo, e aqui não é discriminação com detentos, não é discriminação com quem tem pouca, é que eu acho que não iria ajudar em absolutamente nada, porque esse livro precisa de um preparo para ser lido. Eu queria saber um pouco o que tu acha sobre isso.
Ah, eu concordo plenamente. Indicar Crime e Castigo para quem nunca leu e quer se iniciar no prazer ou no ofício trabalhoso da leitura é litericídio, sabe? É Gostei condenar a do pessoa a não termo. ter mais ler. Eu me lembro que com 8 anos eu fui trancado no quarto da minha mãe em casa para terminar de ler os 12 trabalhos de Hércules do Monteiro Lobato que eu precisava ler para o colégio. Né? Resultado, eu li aquilo lá e nunca mais li Monteiro Lobato na minha vida. Eu não quero ver Monteiro Lobato na minha vida. E não é por nenhuma questão de que ele era escravagista ou não era, essas questões que tu sabe e eu não. Né? Mas é Uhum. simplesmente porque eu criei trauma. Felizmente não criei trauma da leitura. Né? Aí, tu Agora entrou se, num. se Vai. me impusesse uma leitura, porque Monteiro Lobato é escorreto, mas não é uma leitura difícil. Né? Uhum. Poderia ser um baque que eu nunca mais lesse mais nada na minha vida. Eu passei por isso e, lamentavelmente, eu passei por isso com Machado de Assis. Lamentavelmente. Eu fui fazer um esforço para voltar a ler Machado de Assis com 30 anos. Isso aqui até é a confissão de uma culpa, dizer que não li Machado de Assis. E aí eu acabei lendo 2 livros do Machado de Assis apenas. E por quê? Porque ficou um certo trauma do tempo do colégio, ficou, onde me obrigaram a ler Machado de Assis com 12, 13 anos. Eu não tinha a mínima noção de muitos dos termos, das palavras que tinham ali dentro, e não foi nenhuma adaptação infanto-juvenil, foi a obra clássica realmente. E aí eu li 2 livros, por quê? Porque no meu mestrado me foi praticamente imposto ler Machado, porque existiam ali, e de fato existem, representações das relações políticas e brasileiras no período do fim da escravidão. Então, como o meu objeto de estudo no mestrado foi a Sim. escravidão, eu tive que buscar alguma coisa na obra ficcional para ter um pouco de metáfora, de analogia em relação a isso. Mas, como nós só temos mais meia hora, por incrível que pareça, vamos tocar mais algum livro aí. Vamos lá. O segundo livro que eu peguei é um dos meus livros favoritos, também é uma das maiores obras já produzidas na literatura mundial, que é Sobre Heróis e Tumbas, do argentino Ernesto Saba. É Não uma obra conheço. Vai lá. maravilhosa. É uma obra maravilhosa e a outra que é muito difícil de ler. E quem quiser se iniciar em Sábado, eu não vou também indicar Sobre Heróis e Tumbas, embora quando eu li aos 24 anos foi apaixonante para mim. Eu vou indicar O Túnel, que é uma novela bem mais escorreita. Sobre Heróis e Tumbas, ele reflete um período sangrento da história da Argentina, lá nos anos 50. O pano de fundo é a história de uma menina, isso conta das primeiras páginas, que num ato de loucura mata o próprio pai e põe fogo no próprio corpo. Só que antes disso, o narrador do livro, ele fala do amigo, o Bruno, ele fala do amigo Martin que conheceu a Alejandra, que é a filha do Fernando, a quem ela acaba matando, e toda a relação que eles tiveram. Então, é assim, é uma leitura apaixonante. São em 4 partes. A terceira parte delas é o Informe sobre Cegos, foi o capítulo que deu base para o José Saramago escrever Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira, ele é dedicado ao Ernesto Sábato. No Ensaio sobre os Cegos, Informe sobre a Cegueira, o personagem pai da Alejandra, o Fernando Vidal, Olmos Vidal, ele descreve os cegos como uma sociedade secreta, subterrânea, que tem encontros furtivos, e, enfim, controlam o mundo através dos subterrâneos. Então, uma pessoa extremamente paranoica, né? Então, assim, é fenomenal, né, o livro. E a finalização é realmente depois dos episódios, né? Que culminam lá com o homicídio do Fernando e o suicídio da Alejandra. Mas tem passagens aqui fenomenais. Eu até estava querendo ler uma passagem aqui, eu cheguei a marcar, mas eu não vou perder tempo fazendo leitura Tá. aqui. Tu lembra pelo menos em que contexto se passa a história? Se tem algum vínculo histórico, historiográfico, ou se não chega a ter esse tipo de relação? Se passa nos anos 50 na Argentina. Agora o Não, historiador é mas criatura.
Eu não Não, vou usar. mas só isso já basta, só para eu saber mais ou menos me situar no que está acontecendo de fato. É importante sempre frisar que a Argentina, nos anos 50, a gente não pode nunca traçar um paralelo entre o Brasil dos anos 50, porque a Argentina Sim. culturalmente estava muito à frente do Brasil, o índice de Mais do que alfabetização 1953. o índice de alfabetização gigantesco. Neste período que tu está falando, o Brasil tem mais da metade de analfabetos, mais de 60% vivendo no meio rural, e a Argentina já era um país tomado por teatros, tomado por bistrôs, por cafés e por bibliotecas e livrarias. Então, nós temos uma diferença gigantesca da Argentina, do século XIX já em diante, em relação ao Brasil, onde, inclusive, quando os nossos aqui cantores do samba original e da bossa nova começam a excursionar para a Argentina, dos anos 60, 50 e 60, começam a chegar na Argentina e não acreditam no que estão vendo em matéria de teatros e a forma que eles são destacados lá em relação ao que era o Brasil. Então isso tem um pouco de explicação do ranço que existe de alguns portenhos para com os brasileiros, sobretudo por essa diferença. Mas isso aqui é só um parênteses que não quer dizer muito a isso. Antes da gente ir para a próxima obra, eu quero te fazer uma outra pergunta que eu acho muito importante no sentido do leitor e da leitura. Eu vejo muita gente falar na rede social, mas muita gente mesmo, criticando, e aqui é uma discussão que eu quero abrir paralela contigo mesmo, criticando pessoas que gostam de expor livros, como eu aqui mais ou menos, como tu também tem, criticando pessoas que seriam acumuladores de livros, que deveriam passar os livros adiante depois que leram, e que isso é apenas ocupar espaço. Eu já ouvi isso de tanta gente na minha vida, que eu queria a tua opinião. Tu dá livros, tu se desfaz de livros, tu acha que tu tem muito livro, que tu poderia ter menos do que tu tem? Como é que é a tua relação com o livro em si? Antes de mais nada, eu só quero fazer um comentário sobre essas coisas das críticas, né? Eu tenho uma opinião de que qualquer coisa que tu faça, tu vai ser criticado. Sim. Não importa o quão bem ou quão mal tu faça, tu vai ser criticado. Pode ser pelas razões justas ou injustas, tu vai ser criticado igual. Em relação ao acúmulo de livros, eu sou um apaixonado pelo livro. Eu consegui, a minha mãe, apesar de me trancar no quarto com 8, 10 anos de idade, conseguiu me transmitir para mim a paixão pelo livro. Né? Eu sou extremamente apaixonado pelo livro. Eu tenho, tanto que eu não gosto de e-book. Então, hoje eu tenho uma política de não sequer mais emprestar livros. Eu era um cara que adorava emprestar livros. Dar de presente, eu gosto de dar livros de presente, desde que eu saiba que a pessoa vá apreciar. Ela sabe que eu sei que ela gosta de ler. Ou que eu vou apresentar uma novidade para ela, que eu vou introduzir um conceito novo dando aquele livro. Mas, por exemplo, emprestar é uma coisa que eu não faço mais, porque eu cansei de ter os meus livros aqui que fazem a viagem do Corvo. Ou então levam muito tempo para me devolver e pior, devolvem sem ter lido. E daí eu chego a achar que é ofensivo. Então, eu há acho quem que... diga, já me disseram, livro é feito para circular. Não, para circular foi feito o dinheiro. A Sim. economia precisa que o dinheiro circule. Então eu faço o meu dinheiro circulando, comprando livros e guardando para mim. Sobre se eu tenho poucos ou muitos livros, eu tenho pouquíssimos livros perto do que eu gostaria de ter. Eu tenho uma biblioteca de aproximadamente, e isso contando os da Raquel, os jurídicos, os literários, os de gastronomia, os de cerveja, eu devo ter aí por volta de 700, 800 livros. Eu queria ter 5 vezes mais. Eu gostaria de ter muito também. Eu não tenho por falta de espaço. Eu moro num JK e eu tenho em torno de 300 livros e gostaria de ter muito mais livros do que isso realmente. Vamos para mais um livro aí, Mizanski. Espaço a gente arranja. Né? Quero saudar aí duas pessoas que eu vi que entraram aí, a Daniela Merlato, muito querida, grande engenheira, e o Alexandre Scarparo, grande juiz de direito lá em General Câmara, meu amigo, desde os 11 anos de idade. Um grande abraço para ele. Muito Sim, bom ver ele por aí. só podia ser teu amigo, porque não ia ser para mim que ele está falando esbanjando cultura, foi para ti que ele estava falando isso. olha aqui, não sei. Vamos lá, vamos para mais um título. Ainda dentro das leituras difíceis, esse é aquela questão de um momento para ler. A Idade da Razão, do Sartre. Eu li muito Sartre, mas não li esse. Deveria. Eu li ele a primeira vez aos 30 anos, aos 29, que eu vi aqui. Eu tenho o hábito de assinar e datar os livros quando eu compro.
Eu tô achando que justamente esse... Ah, não, eu fiz no fim. Em geral, eu faço onde está a catalogação bibliográfica. Mas eu ponho nesse formato aqui. A minha Aham. assinatura e a data que eu comprei. Esse eu comprei dia 22 de agosto de 99. E li logo em seguida. O Tá? último que eu li dele Porque... foi o Donato que me deu. O Ah, Donato que é? me deu. É, a náusea, me deu de A aniversário. Idade da Razão conta a história de um cara de meia idade, eu acho que tem 34 anos, o Metier, no ano de 1938, às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial. E é a França daquele período. Né? Ele e seus amigos, a namorada, enfim, e os amigos dele, o Daniel, que eu lembro, e o. Acho que é Bolívar, não, é Boris, o outro amigo dele, que tem umas questões a resolver. E ele é existencialista, é humanista, né? Uhum. O drama do Métier é decidir se vai pagar o aborto da namorada ou não, né? Em meio às eclosões políticas aí do. Mas É, a Idade da Razão, ele faz parte de uma trilogia, né? Dos Caminhos da Liberdade. Que daí eu tenho que falar de Sursi, né? Que é o segundo volume, que passa uns meses depois, também na França, né? Com a Segunda Guerra já a caminho. Esse livro aqui, ele passa em 8 dias, imediatamente anteriores ao Acordo de Munique, né? Na qual ali Alemanha, Itália, Reino Unido e França se reuniram para sacanear a Tchecoslováquia, né? Então, é a impressão praticamente daqueles mesmos personagens da da Razão, acrescidos de outros, né, contextualizados nesse momento histórico difícil. E daí o terceiro livro, que eu não tenho, que é o Sursi, porque, como vocês podem ver, são edições encadernadas. Isso aqui não veio assim. É uma edição, isso aqui da Difusão Europeia do Livro de 1958. Eu comprei num sebo e mandei encadernar os dois, inclusive fazendo dorso e tal. Então eu estou à procura do Com a Morte na Alma, que é o terceiro, que daí relata a França em 1940, durante a resistência, né, a ocupação nazista, também tendo o Mathieu de personagem principal. Mas eu estou procurando também uma edição antiga que eu possa encadernar e que eu possa fazer, né, a coleção. Quem quiser me dar, fique à vontade. sabe que eu quero Depois fazer eu um comentário aqui, que eu ainda quero fazer uma empreitada em matéria de Sartre, que eu não sei quando que eu vou ter condições, que é ler o estudo filosófico biográfico que ele fez sobre o Flaubert. Então, ele escreveu uma trilogia chamada, na verdade, um livro em 3 volumes, chamado O Idiota da Família. E quando eu digo que eu quero fazer uma empreitada, é porque aquele livro tem mais ou menos umas 4.000 páginas. Mais ou menos. E os críticos do Sartre ainda disseram que o livro não chegou a lugar nenhum. Tá? Que ele fez rodeios, rodeios, rodeios. Mas me dá tanto, mas tanta vontade de ler, porque, primeiro, eu sou um apaixonado pela obra do Flaubert. Começa por aí. Sim. Tem duas obras do Flaubert que eu acho sensacionais, que um é As Tentações de Santo Antão e a outra Madame Bovary. Então, essas duas obras, para mim, são geniais. E o Sartre fez, então, esse estudo filosófico biográfico, tentando entender a cabeça do Flaubert, que era um homem absolutamente difícil de ser compreendido, se a gente levar, sobretudo, em consideração que a Emma Bovary, de Madame Bovary, era ele, Gustave Flaubert. Sim, Né? claro. Então, isso já é... Ele se colocou no lugar de uma mulher de uma França pós-revolucionária e uma mulher adúltera que sonhava com um casamento perfeito que nunca vinha. E o Sartre tentou, através disso, criar o Idiota da Família e escreveu 4.000 páginas e dizem que não chegou a lugar nenhum. Então eu tenho um medo, Mizuski, de ler um livro e realmente não chegar a lugar nenhum. Mas eu tenho uma vontade muito grande de ler. O Idiota da Família fica também de dica para quem quiser fazer alguma empreitada. Tu corre esse risco, né? Até porque tu já está com essa ideia pré-formada. Eu não conheço essa Exatamente. obra, não tinha ouvido Exatamente. falar. De Flaubert, eu li Educação Sentimental quando eu tinha 15 anos, por causa da música do Kid Abelha. Eu tinha o Uhum. vinil. E a música eu tinha lido, que a Paula Toller tinha feito a letra por causa do livro do Flaubert, e eu fui ler. Eu não estava preparado para ler Flaubert. Depois eu tentei emendar a Madame Bovary, e esse é um dos livros que eu realmente não lembro quase nada do livro. Então, são leituras que eu tenho que fazer de novo. Eu fiz com 15 anos. Olha, Eu tenho que fazer de novo. Madame Bovary eu li 2 vezes.
Tá? Li 2 vezes Madame Bovary, até porque me interessou muito o estudo de Madame Bovary, não vou aqui me alongar nesse livro, mas As Tentações de Santo Antão, A Tentação de Santo Antão, para mim, é uma obra primorosa, sobretudo para quem gosta de apócrifos bíblicos, que é o meu caso, né? Então, aquelas releituras muito bem feitas, por exemplo, pelo Saramago, que é um especialista nisso também, né? Mas o Flaubert fez na Tentação de Santo Antão algo fantástico no sentido de entrar no ponto nevrálgico do santo. Ele coloca no livro o santo como alguém que é tomado por vaidade. E a vaidade do santo é, sobretudo, a de ser considerado um santo. Então, é uma porrada nos cornos, né? Sobretudo para quem leva muito, muito ao pé da letra a questão teológica, ele dá uma bordoada muito forte na Tentação de Santo Antão, onde eu posso... Não, eu ia dar um spoiler do final do livro, isso não se faz. Vamos adiante para mais uma obra aí. Tudo spoiler. Essa aqui, ela é difícil, mas pelo menos é uma obra curta, que também é fantástico. Eu li aos 30, li aos 40, não, li aos 20, li aos 30, pulei aos 40 e agora, às vésperas de fazer 50, eu tô lendo de novo, que é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Esse aí eu tenho que ler também. Esse aqui é obrigatório, porque ele faz uma brincadeira com o leitor, porque é um estudante que mora com a tia e aluga o quarto de cima. E um viajante, né, aluga esse quarto, né, e traz certas impressões, né, muito curiosas para o estudante, que resolve investigar o que tem no quarto. Tem algumas relações com ele, mas muito rápidas, ele acaba deixando o imóvel, mas deixa um tratado, que é o Tratado do Lobo da Estepe. E o nome do viajante é Harry Haller. Então, Hermann Hesse, Harry Haller, né, também com H. Né? Então, narra a viagem dele dentro de um local chamado Teatro Mágico, né, onde sensações de tudo que é tipo são experimentadas, né, e ele tem relação com os amigos dele ali, principalmente o Pablo e a Hermínia de Hermann. Né? Além de Amadeus, que aparece no livro de uma forma completamente maluca. Né? Então, também é um livro extremamente existencialista. Né? Ele trata muito da solidão, ele trata muito do suicídio. Né? É um livro que tem que estar preparado para ler. Né? E é muito bom. Uma das maiores obras. Agora me faltou a memória, não lembro qual é o filme. Tem um filme, se eu não me engano, é um filme dos anos 90, que tem uma das personagens, uma menina, ela é apaixonada pelo lobo da estepe, e aí o garoto que quer conquistar ela pega o lobo da estepe na biblioteca do colégio para impressionar ela, dizendo que gosta do livro também, só que ele, durante o livro, ele não entende absolutamente nada do livro, ele lê e não consegue entender nada, e aí depois ela descobre que ele está só fingindo que gosta de ler. Eu não lembro qual o filme agora, mas eu vou tentar, vou pesquisar, o Google vai ajudar com certeza, eu vou pesquisar para lembrar qual é esse filme, para depois comentar contigo em outro momento também. Antes de ir para a próxima obra, vamos para mais uma pergunta, então, envolvendo essa questão de leitura. E como é que fica o teu gosto pela leitura quando a obra não é literária? Quando a obra é uma obra teórica, é uma obra conceitual? Isso para ti passa a ser um esforço ou tem alguma coisa nesse campo que realmente te agrada? Depende, se é, por exemplo, da área que eu atuo, que é da área do direito, né, eu faço uma leitura muito mais instrumental. É aquela velha história de tu ter um livro lá de 2.000 páginas e a pessoa, tu leu todo esse livro? Não, eu li trechos, né, porque eram trechos que me interessavam. Eu vou buscar onde está a informação que eu preciso. Quando a gente está fazendo pesquisa científica, que a gente pega muitos livros sobre um mesmo assunto e vai pensando aquilo que interessa. Casualmente eu me deparei esses dias com uma obra do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, mas eu me apavorei com o número de páginas daquilo, né, de direito constitucional. Todos eles são muito prolixos. Se tu for ler Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, que ele é um constitucionalista fenomenal. Gilmar Mendes, ele é um constitucionalista fantástico. Né? E esse como nosso jurista... e o Streck? O Streck é genial, só que é louco. Né? O Streck é genial, mas como todo gênio, ele é louco, ele é maluco. Gosto muito dele. Né? Mas ele
Ele tem coisa, ele é enciclopédico, né? Ele tem coisas que só ele pensa. Tanto que no preparatório para concurso do Ministério Público, eu não sei se é verdade, né? Dizem que tem uma cadeira só para estudar ele, né? Porque É. ele é um dos examinadores. Então, é uma cabeça assim fantástica. Eu, em geral, concordo com ele em 90% das coisas que eu leio dele. Sim. Mas é maluco. É. É maluco. Eu não posso, em se tratando de leitura, eu não posso trazer aqui uma questão que nós dois gostamos, que nós dois temos um apreço, embora a gente não tenha ainda comentado muito a respeito, que tu já participou até de quiz, ou participa de quiz sobre isso, né? E eu acho importante a gente trazer aqui, até porque para algumas pessoas é uma revista infantil, para algumas pessoas é uma revista meramente lúdica e divertida, e nós sabemos que também existe uma complexidade muito grande por trás disso, sobretudo de analogias, metáforas, além do conteúdo histórico, e também é engraçado, e também é divertido, e também serve para criança. Eu li quando era criança também, e comecei a reler depois da vida adulta. Tu sabe, estamos falando de Asterix, o Gaulês, e eu queria te ouvir um pouco sobre Asterix. Asterix, assim, eu comecei a ler com 7 anos, mas não é para criança. Né? Quer dizer, ele não é. Porque, por exemplo, quando eu cheguei na parte da história que estudou o Império Romano, eu estava dando de laço nos meus colegas. O que o professor falava, eu já sabia. E teve uma vez que eu ousei corrigir o professor em sala de aula, na 7ª série, quando ele disse que Alexandria não era a capital do Egito. Não tinha sido capital do Egito. Não foi porque eu li no Asterix. Tem Asterix e Cleópatra, e no começo Júlio César está com Cleópatra, né, em Alexandria, né, capital, então, do Egito naquela época lá de 45 antes de Cristo. Se tinha sido depois, não tinha sido, eu já não sabia. Mas naquele momento histórico eu não sabia. Né, então, muita coisa, depois que eu vim estudar no colégio, eu já estava antecipado. Às vezes eu até brinco em casa, que eu digo, sabe como é que eu sei isso? De ler Asterix. Essa é uma fonte de conhecimento fantástica. Não, maravilhosa. Eu vou te fazer uma pergunta difícil para quem é apaixonado por Asterix. Eu vou te fazer e eu não respondo ela. Eu vou passar a bola para ti. Um gibi do Asterix, um livro do Asterix, que é assim, ó, o que tu mais gosta. Se tiver que eleger. Eu sei que é muito difícil escolher só um, tu vai ter que escolher um aqui. É difícil escolher. Para quem nunca leu Asterix, qual o primeiro que tu indica? Boa. Asterix e a Cisânia, talvez. É um dos meus preferidos. Já aquela cena dentro do navio ali já começa, realmente a coisa já começa de uma forma. E dá para fazer uma análise psicológica daquilo, filosófica daquilo. Tu falou do quiz, a gente tem um grupo de um quiz do Asterix que a gente iniciou em 2004. O Bruno aqui acabou de entrar, e o Bruno também é escritor de mão cheia. Acabei de ler a obra dele, o Salve-se este. Não, Vende-se este futuro. Mas, enfim, a gente fez um quiz em 2004, passados 16 anos, ele passou do Orkut para o Facebook e hoje está num grupo privado no WhatsApp, onde a gente ainda mantém vivo. Então, foram milhares de perguntas feitas, bom, amizades, encontros que se teve pelo Brasil inteiro. Então, hoje eu tenho amigos em vários cantos do Brasil em função do Asterix, né, e da rede social que possibilitou isso. Muito bom. Vamos para mais um livro? Vamos lá, esse aqui também não dá para faltar. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Maravilhoso. Eu vou confessar uma coisa antes de tu comentar. Esse livro eu usei papel e caneta anotando. Não, eu estava me confundindo com os personagens de nome repetido, de vai e volta. Eu já não sabia mais quem era pai de quem, mãe de quem. Eu usei notas. E depois ele lançou uma nova edição que traz um mapa no livro com os personagens ali, a árvore genealógica, né? E aí eu disse, tá aí, é o que eu precisava. Um amigo meu fez a árvore genealógica, né? Tem uma das partes mais divertidas, onde eu acho que eles são netos do Aureliano original, o Aureliano José e o José Aureliano, que eles trocam de identidade para mexer com os outros, e eles trocam tanto que chega um ponto que eles não sabem mais se eles são Aureliano José ou José Aureliano. Bagunça tudo, o mais bagunça. Interessante, essa obra passa, se não me engano, são 130 anos da história da Colômbia, começa lá na fictícia Macondo, e a Úrsula, ela passa toda a história, né,
que é mais ou menos a dimensão da idade que ela teria, né? 134 anos quando termina o livro. Vai morrendo o personagem, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e a Úrsula está sempre lá. Né? Então é uma obra fantástica, assim. E essa aqui, ela é difícil de ler e é difícil de parar de ler. Eu Sim, tive, sim. eu tive que ler 2 vezes, assim, seguidas, assim como o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe eu terminei, eu tinha 20 anos quando eu li a primeira vez. Eu li a primeira vez e assim que eu terminei, eu comecei a ler de novo. Porque vamos de novo. E esse aqui é o que tu disse, que eu tinha comentado no começo. Tem que ler fazendo anotação. Né? Não tem como ser diferente. O Eu tô quase, Dostoiévski, eu, assim. eu tô quase tendo, assim, alguns livros eu tenho que ter 2. Um para riscar e outro para ter bonitinho na estante para mostrar. Bom, tu colocou num ponto que era uma das minhas perguntas. Como a gente está caminhando para o final, então eu já vou pegar o gancho e fazer. A minha pergunta é sobre a tua... Já falamos da tua relação com os livros, tu disse que tu tem menos do que gostaria de ter, que tu não acha que tem que tu nem empresta mais. Então nós falamos do Mizunski leitor, do Mizunski na sua relação com os livros, do Mizunski com os títulos preferidos ou poucos daqueles que dá para indicar. Agora eu quero saber da forma com que o Mizunski manuseia os livros. Então, que é uma característica também importantíssima de um leitor. E, inclusive, quando a gente vai para o campo da história, puxando para a minha brasa, a gente, quando vai olhar fontes primárias, analisar fontes primárias e livros clássicos, a gente identifica alguns livros porque a característica do manuseio do seu autor, ela fica gravada muitas vezes para a posteridade. Por exemplo, se tu for pegar os manuscritos originais do Flaubert, algo que eu tive o prazer de fazer, porque eles estão digitalizados pela Biblioteca de Rouen, na França, então está tudo digitalizado, os manuscritos, mas tu vê qual era a forma, o trato do Flaubert com os seus originais. O Flaubert riscava muito. O Flaubert, ele brigava com a frase, ele brigava com a palavra, ele mandava, inclusive, cartas para a namorada dele, onde ele dizia: amor, nos últimos 30 dias eu só consegui escrever uma página. Então, eu não posso te ver porque eu tenho que terminar Madame Bovary. Muita gente na época achava que era enrolação dele com ela, e depois os historiadores e os biógrafos do Flaubert foram descobrir que tudo era verdade. Ele realmente estava se dedicando àquilo de uma forma incrível. Se a gente for pegar, por exemplo, Graciliano Ramos, a gente sabe que os originais do Graciliano Ramos, muitos são furados, porque ele ficava tão brabo depois que ele relia o que ele tinha escrito, que ele furava com cigarro. De raiva. O Graciliano, ele tinha a ideia, uma coisa que ficou muito bem, virou quase que uma escola de escrita. Ele tinha a ideia de que se a palavra não faz nenhum significado na frase, ela não tem que estar na frase. Então, o Graciliano, ele trabalhava com a ideia de frases curtas, na ordem direta, parágrafos curtos e toca o baile, sem aquela enrolação do Hegel, por exemplo, que muito foi criticado na filosofia. Então, ele furava com o cigarro, né? Isso aí ficou muito característico. Eu, por exemplo, risco os meus livros a caneta. Tem gente que fica louco comigo. Eu não risco a lápis. Os meus livros são todos riscados a caneta. É uma forma que eu tenho de me apropriar e dizer: esse livro, ele é meu de fato. Quero saber como é que é teu manuseio com os livros. Os livros de literatura eu não risco, dificilmente, e se eu riscar eu faço alguma anotação a lápis. Né? Os que não são de literatura, né? os que não são ficcionais, aí alguns, dependendo, eu uso a caneta, os técnicos é direto. Né? Os técnicos é direto. O que eu não suporto é fazer orelha em livro. Eu já emprestei livro que me devolveram com orelha e eu devolvi. Pode ficar pra ti, eu não quero mais essa merda. Eu vou comprar outro. Eu não faço orelha. Eu risco, e eu sei que é uma coisa que muita gente fica louco comigo. Eu já vi gente olhar para mim e dizer: mas o que tu acabou de fazer? Eu risquei. Eu não sei, é a minha forma de me relacionar com o livro. Eu pego caneta, saio riscando, anotando. Literatura, porque eu uso muito livros de literatura, sobretudo os distópicos, né? Eu uso para fazer análises no campo da filosofia, no campo das ciências humanas. Rodrigo, acho que nós temos tempo para mais um livro. Vamos lá. Mais um livro. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou mais ou menos citar o que eu tenho aqui, para não meter só num, para o pessoal mais ou menos ter a ideia do que eu tinha selecionado aqui.
O último, esse aqui seria o último da leitura difícil, que é a biografia da Clarice Lispector. Ah, que ela é escrita, por incrível que pareça, por um escritor estadunidense, o Benjamin Moser, mas ele faz, porque não é só a biografia da Clarice Lispector, não é só a história da vida dela, é um apanhado histórico, desde o nascimento dela em 1920 na Ucrânia, e com todos os achaques que a família dela sofreu pelos os pogroms lá na Ucrânia, a vinda dela para o Brasil, em Recife, e daí toda a história brasileira, ao longo da carreira dela como escritora. Então se Sim. fala aqui do suicídio de Getúlio Vargas, se fala aqui do golpe militar de 64, da legalidade de 61. Então é maravilhosa essa contextualização. E eu fico mais impressionado que não foi um brasileiro que escreveu. A obra definitiva sobre a Clarice Lispector foi escrita por um texano. E muito bem escrita, Benjamin Moser. Bom, mas eu vou dizer que a gente tem grandes obras sobre a escravidão no Brasil que foram escritos por estadunidenses brasilianistas, né? Grandes obras que eu pude ver na minha graduação, sobretudo no mestrado, que foram estadunidenses que escreveram sobre a escravidão no Brasil. Obras fantásticas, fantásticas mesmo. Tem uma do Conrad, do Robert Conrad, que é Os Últimos Anos da Escravidão no Brasil, que é um estadunidense que morreu há 4 ou 5 anos. Tá? Então, realmente, vamos lá. Aí tem o meu livro de cabeceira, que eu li com 17 anos e li 50 vezes, O Encontro Marcado de Fernando Sabino. É praticamente a história do Fernando Sabino, que inclusive era um dos melhores amigos da Clarice Lispector, desde Minas Gerais, com o Quarteto Mineiro, ele, Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga e o Hélio Pellegrino, e depois a vinda deles para o Rio de Janeiro, é em parte real, em parte ficcional. Ele mistura um pouco a característica dos personagens, né? A obra é narrada a partir da visão embora em terceira pessoa, do Eduardo Marciano, que seria o Fernando Sabino. Rubem Fonseca, recém-falecido, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Um romance de 88, é um romance policial, em que ele me trouxe, eu selecionei ele porque ele me instigou à leitura de outro escritor, que é o ucraniano-judeu Isaac Babel. Porque o livro se passa na tentativa dele de buscar originais inéditos de Isaac Babel escritos, em Yiddish. Então ele vai para a Alemanha para tentar achar esse material. E daí tem uma outra história de fundo a ver com Pedras Preciosas. Moacir Scliar. Não vou citar o Citado do Jardim, que é o melhor livro dele, mas Os Voluntários. Aqui, bem característica, a temática judaica, conta a história de um grupo de amigos que tenta levar um moribundo Benjamin para sua última viagem para conhecer Jerusalém. E para isso eles vão partir de um barco, do porto aqui, do Cais do Porto de Porto Alegre, em direção ao Porto de Haifa. Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu é um dos escritores mais maravilhosos da literatura mundial. O Ovo Apunhalado, um livro proibido pela ditadura militar. São contos extremamente intimistas, com uma temática notoriamente homossexual, mas acima de tudo humanista. É um dos meus autores preferidos. Uma leitura fácil, mas ela é muito boa porque ele é muito crítico ao sistema judiciário americano, John Grisham. Esse aqui é O Recurso. Esse livro é uma indústria farmacêutica que, cansada de perder ações judiciais, em vez de pagar advogados caríssimos, resolve pegar um advogado obscuro e transformá-lo em juízo da corte estadual, para mudar os julgamentos a respeito das indenizações, em função dos medicamentos. Esse personagem, o juiz Ron, que é advogado Ron, ele me lembra muito de Sérgio Moro. Muito. Muito bem, eu acho que a gente está caminhando para os últimos instantes. Rodrigo, primeiramente eu quero agradecer ao pessoal que esteve aqui presente. A gente ficou oscilando entre 15 e 20 ao vivo. Isso eu acho que para falar de literatura no meio de uma quarentena é um número até surpreendente. Eu tive nas minhas outras lives alguns temas de 1 hora apelo que chegaram aí a 100, 100 e poucos, outros que ficaram em 8 ou 9. Nós tivemos aqui entre 15 e 20, mas a quantidade também não é o mais importante nesse aspecto. Eu queria dizer que tu tem 30 segundos para tuas considerações finais, depois eu faço o encerramento também. Beleza, quero agradecer a todos que vieram aí dar uma espiada,
E é isso, vamos sempre tendo em mente, a leitura ela é importante, ela é prazerosa, mas ela é também um trabalho, ela é algo árduo que a gente tem que se dedicar. Se a gente não se propuser a ler como se propõe para correr, para fazer exercício, a gente não vai ler. Assim como se não fizer, tu não vai para exercício. A Pessoal, leitura é um exercício, nada mais que pessoal, isso. amanhã no episódio 9 aqui da nossa live, vamos ter um mestre em literatura. Saindo então da questão da leitura que eu fiz com o Rodrigo, vamos entrar para a questão da cultura, porque o convidado de amanhã ele é diretor de cultura do município de São Leopoldo e a temática é a cultura na gestão pública no meio de uma pandemia. Vai ser um tema bem bom para a gente discutir também e debater. Eu agradeço a todos. E quero informar que daqui a pouquinho essa live está no meu canal no YouTube sendo compartilhada para aquelas pessoas que não puderam ver. Então,